Nossa, explodir o mundo mesmo. O que tá acontecendo com a geração Z? Ah, juventude! Analisando um pouco o zoomer brasileiro, eu percebi que metade é assim. Sou foda! E a outra metade é assim. Meu Deus do céu, não se consegue em pé. Ei! Você é de onde, garota? Rio de Janeiro, mas... Tá fazendo... De onde? Ei, cara! O que é que você faz no Rio de Janeiro? Quer uma água? Quero, não dá. Se tiver um... Se você não entende como esses dois fenômenos opostos acontecem ao mesmo tempo, fica até o fim do vídeo que hoje eu vou te mostrar não só como fomos de um monte de punk cringe pra uma geração que prefere ficar em casa lendo um livro do que ir no carnaval, como eu lhe dou a minha palavra que no final desse vídeo sobrará algo para o beta. Será? Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Especificamente a geração beta, que é a geração que vem depois da geração Z. Se a geração atual é a galera que destruiu todos os mitos do século XX, Obrigado, Jeff. a geração beta é a geração que destruirá o mundo. Tira que eu vou cagar! Já se inscreve no canal, ativa o sininho e hypa o vídeo, porque vamos entender como que o cupretil que vivemos atualmente foi meticulosamente construído. Imagina nascer em 2025. Puta que pariu, gente. Imagina nascer em 2025. Como que vai estar esse mundo daqui a 15 anos, quando essa pessoa já foda? Meu Deus do céu, gente. Desde pelo menos a década de 70. Ao terminar esse vídeo, vamos entender como que você vai ter que se esforçar 10 vezes mais que os seus pais pra não viver de transporte público o resto da sua vida. Obrigado, Valzinho gostosinho. Em um belo dia, um padeiro fez 6 milhões de pães em 4 anos. O mundo inteiro achou isso um absurdo e declarou guerra contra ele, obrigando esse padeiro a fugir para a Argentina. Esse é o background do mundo de 1945 até o final do século XX. Depois disso, tivemos o maior boom econômico que a humanidade já viu nos Estados Unidos. Na Europa, eles conseguiram pegar mais da metade desse boom econômico e no Brasil é como se o americano tivesse nadando numa piscina olímpica e a gente enchendo a nossa com conta-gotas. Então é natural vermos que algo de muito errado aconteceu nessa época, visto que enquanto os tigres asiáticos estavam saindo da jaula para virarem megapotências, a nossa onça tava passando fome com o nome no Serasa e gravando vídeo com o Tadala Fela. Duro. Meu Deus, que imagem amaldiçoada. Na década de 70, o país tinha passado por uma quase porradaria civil e a gente era governado por uns velho doido. No geral, o pessoal brabo dessa época era idoso que no começo do século muito provavelmente foi um tenentista e integralista, ou seja, os caras nasceram, viveram e foram pro além igual o Rambo, com sangue no zóio a vida toda, enquanto os homens hoje em dia é o Renato Impera de cropped. Isso tudo acaba na década de 80, quando quem substitui esse pessoal é uma geração que já encontrou o país totalmente pacificado e basicamente só tinha o problema da economia para resolver. Apesar de já ter nessa época grupos periculosos surgindo aqui e ali, mas isso é problema pro Homer do futuro. Na década de 90, o problema econômico da década anterior não foi resolvido. Na verdade, ele ficou pior. O brasileiro recebia o humilde salário mínimo de 1.200.000 cruzeiros para ir na padaria comprar a sua coquinha gelada de 20.000 cruzeiros. Então a geração que viveu essa época percebeu que se eles não resolvessem o problema da economia, não ia ter Brasil para as próximas gerações. Então eles conseguiram dar um jeito, abriram o mercado, fizeram uma moeda forte, na época pelo menos, e foram basicamente a primeira geração que realmente conseguiu crescer na vida nesse país. Tá voltando essa época? Superando todos os seus antepassados desde 1500, e é na segunda metade da década de 90 até 2010 que nasceu eu e muito provavelmente você que está me assistindo, a famigerada geração Z. Oh, meu Deus. O que eu fiz?
Bom, eu acho que hoje não é segredo pra ninguém que existem muitos outros problemas no mundo além de dinheiro. Ainda mais num país como o Brasil. Ao vivo na biblioteca, vamos nessa tropa aqui de pique. Tudo ao vivo, que Ai, gente. É uma biblioteca mesmo? Um lugar de paz, silêncio? Sério? vamos nessa. Nossa, é explodir o mundo mesmo. É pegar essas pessoas e colocar em uma enfileirinha, assim. Do ladinho da outra. E fazer o trabalho. Os nossos pais acham um absurdo Não é ter possível. São Paulino nos programas, mas acham ok um cartaz de cuié sexualizada em um bar. A briga deles não é contra a degeneração, é contra a degeneração que não seja da época deles. Isso destruiu os cérebros pensantes da nação, tornando aceitável e viável até as mais corruptas e cruéis estruturas de poder, desde que não proíbam a pupunha. Sair da casa dos pais hoje em dia é quase um atestado de pobrice. Os índices de churrascamento disparam. O nível de confiança na sociedade cai cada vez mais e a coragem parece que foi extinta. Naturalmente, o jovem vai se revoltar contra isso, mas Nossa, o tempo desse moicano aí. Tenho certeza que alguns de vocês tiveram um moicano, hein? se na geração anterior você tinha uma revolta como a dos punks, que desamavam o que eles chamavam de capitalismo, ao mesmo tempo que enchiam o rabo dessas roupas e acessórios caríssimos, Qual que é o seu nome? Cipriano, pobreza aí. Olha pra lá, tem que olhar pra luzinha, né? Pobreza aí. Que grupo vocês são? A gente não tem grupo, a gente é punk mesmo. Punk de rua aí. Hoje, essa galera criou o sistema atual. Por isso é tão bizarro o lado canhoto hoje em dia ressuscitar essas pautas para a sociedade de hoje. Antigamente, fazer tatuagem era algo rebelde. Fazer sapecagens Agora- antes dos 18 era revolucionário. Hoje, todo mundo come todo É isso. mundo. O que É o isso. jovem atual não quer é? ver é o seu filme ou anime ser estragado pela Netflix. O jovem quer ter dinheiro antes de Duro. $1 valer R$10. O jovem não quer pagar imposto nem ser taxado. Imagina um canhoto tentando entender isso. Eles falam de pauta goi como se vivêssemos exatamente a realidade da década de 70. Então. Nossa, ninguém pode ser goi. É crime, não existe góis no mundo de hoje. É uma minoria. Mas muito viado. E você sabe quem É foi o igual o artista que acha que pegar uma cruz e ficar cometendo heresias vai chocar. Ou então, sei lá, ficar se esfregando gays no palco também vai chocar. Aí a Madonna sobe, aí abre a xalala pro público. Nossa, eu vou chocar. Mano, você chocava em 70, quando você era jovem. Hoje em dia, tá aí, as mulheres andam com o peito pra fora, no meio da rua. responsável por pintar Você já é uma velha carcomida, irmão. esse clima? Se você puxar na sua memória, você deve imaginar algum filme que retrata a insanidade do homem no mundo moderno. Existe literalmente um subgênero de filmes que retratam essa revolta contra uma sociedade massificada. Só que, curiosamente, todos esses filmes foram feitos no século XX e não no século XXI da geração Z. Ou seja, todos esses problemas que a gente identifica com a geração atual foram apontados e identificados por homens à frente de seu tempo das gerações anteriores. Como diria o meu primo Karl Mannheim, ocorre muito frequentemente que o núcleo das atividades particulares de uma nova geração são primeiramente desenvolvidos pelos mais velhos e foram isolados da sua própria geração, da mesma forma que os precursores do desenvolvimento de determinadas ideologias de classe frequentemente pertencem a uma outra classe bem alienígena. Então os pensamentos de uma geração futura normalmente são bem mais Essa imagem aí. articulados e representados por indivíduos da geração anterior, que se veem alienados da sua localização geracional, principalmente pelos artistas. Então essas histórias e esses personagens são abraçados pelos homens dos tempos atuais e se tornam uma forma da nova geração expressar sua desilusão e inconformidade com o estado atual das coisas. Isso é o que o meu cunhado Wilhelm Pinder chamou de não contemporaneidade do contemporâneo. E mais especificamente, é a nossa resposta à convergência
urgência desses acontecimentos comuns e, mais especificamente ainda, as interpretações criadas por determinadas pessoas que melhor sintonizam os sentimentos gerais criados pela grande parte dos indivíduos. Em especial, a geração Z está colocando em xeque aquelas velhas crenças do século XX que preenchiam o coração dos homens. A narrativa padrão está ruindo diante dos nossos olhos e perdendo toda a sua significância. Essa parte do vídeo eu me inspirei do vídeo de mesmo assunto do canal do Eremita. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir o excelente trabalho do cara. Mas isso explica porque a nossa geração é a mais cética quanto à eficácia das reformas para agradar todo mundo. Sabemos que o futuro já está sendo desastroso para nós. Por isso, a maioria dos jovens se veem imersos em movimentos e ideias nos dois lados dos extremos opostos do espectro político, pois somente uma guinada radical pode nos salvar da catástrofe iminente. Carson? Are you okay? A geração Z, apesar de ter sido literalmente parida no meio do... Para. Nossa senhora, o tanto de calo nessa mão. Meu Deus do céu, preciso passar uns creme. Credo. show do João Kleber revelando Muito ferro, tá? Na academia. que a mãe transou com um cavalo... Sabemos agora que isso não começou conosco e também sabemos que herdamos junto toda uma acidez memística crítica das gerações anteriores. Só que não estamos mais sozinhos como eles estavam, então usamos toda essa bagagem cultural de forma diferente. Ao invés de nos afundarmos na ironia como uma expressão do fatalismo, conseguimos atravessar o oceano de goi e mulher feia e nos afirmamos através da ironia a nossa sinceridade. Ou seja, a geração Z é a reordenação de todas as coisas. Enquanto as gerações passadas destruíram o que restava das colunas de um mundo decadente, a nossa miséria é a nossa força. Por não termos nada, também não temos nada a perder. O Zoomer superou a modernidade e a pós-modernidade, visto que a aceitação é parte de um processo que leva à sua superação. Portanto, a geração dos nossos filhos será a primeira geração dos meta-modernos, visto que no caos econômico, financeiro e até populacional que iremos passar, isso levará consigo todos os erros do século XX, como uma chuva ácida no rosto da Luísa Sonza, levando todo o plástico embora. Assim herdaremos aos nossos descendentes as mesmas ferramentas do mundo moderno e pós-moderno, mas não para sucumbir aos vícios dos mesmos, mas para rejeitá-los. Existe um motivo do porquê hoje a Idade Média ou os grandes movimentos de massa e as grandes narrativas fascinam tanto o Zoomer. O poder de criar algo novo e ordenado do zero. Mesmo que a maioria só se interesse pela estética, essa superficialidade ao escolher especificamente esses períodos já demonstra o seu poder de influência. Eu não tô dizendo que vamos conseguir passar um pente fino em tudo que for falso. Será? No mundo. Eu sei que vamos estar em 2342 e ainda vai estar lançando o filme da picadura militar e... Exatamente, velho, exatamente. E novos cadernos encontrados da Anne Frank. Mas a Renascença, diferente de um período histórico isolado, é na verdade um fenômeno cíclico que ocorre de Wagner Moura ainda vai estar subindo no palco falando do Bolsonaro em 2042. tempos em tempos. Sempre teremos que quebrar tabus do passado e restaurar o que foi perdido, não como um saudosismo infrutífero, mas como uma verdadeira compreensão do que essas coisas foram na sua essência e como elas garantiam a ordem e a estabilidade para as gerações passadas, para que possamos forjar um novo mundo. Não para nós que não estaremos mais aqui para ver isso, mas para os vivos que continuarão o nosso legado. Por isso é o dever da geração Z fazer o definitivo enterro do século XX, desse mundo que já não vive mais, além de feitiços que perderam seu poder, como acusar todo mundo de fachitos ou comunitos. Esse é o surgimento da consciência geracional. Se você chegou até aqui, comenta biga. Biga. Não sei o que significa biga, mas é isso aí. É. Gente, mas acho assim, da mesma forma que essa geração foi tão exposta ao sexo e tal, que eles mesmos já... Os jovens, né? Não a todos, obviamente, né? Mas a maioria dos jovens já estão pegando meio que a aversão a toda essa sexualização. Tanto que a quantidade de jovem, assim, que às vezes fala, nossa, queremos botão de skip nas séries quando tiver cena de sexo. Ou então reclama que tem sexos que não fazem sentido no meio das séries.
Sabe? Acho que já estão começando a reclamar. Tá dando uma voltinha aí de 360. Saturou. É, exatamente. Acho que tá dando uma saturada e o pessoal tá meio que já tentando correr disso aí.